Olá pessoal, tudo bem com vocês? Judas traiu Jesus Cristo com um beijo? Acredito que você dirá que sim. Mas se eu lhe dissesse, Judas o traiu porque Jesus pediu? Provavelmente você vai ficar incomodado ou dirá, pronto, o Wagner começou a inventar as coisas. Mas não sou eu quem digo, existe um documento que trata sobre isso. Mas ao longo do vídeo teremos algumas respostas. Jesus foi um personagem incrível, um modelo de conduta e sua história passa de geração em geração. Contudo, existem alguns fatos históricos que não foram levados em consideração. É um assunto interessantíssimo, porém assombroso, e por isso devemos tratar com o máximo de respeito e de maneira imparcial. Pare-se muito bem, porque hoje vamos tocar as trombetas da polêmica. A coisa toda começa no ano de 1978 no deserto do Egito, quando descobriram um manuscrito que chamaram de Códice do Chaco. O documento estava escrito na língua copta e continha alguns textos, dentre eles um chamado Evangelho de Judas. Quando foi descoberto, causou grande confusão, porque trazia uma narrativa bem diferente de tudo o que aprendemos sobre Judas Iscariotes e Jesus Cristo. Agora vai ficar interessante. Bem, a Igreja Católica apresenta Judas como um judeu maligno que traiu Jesus por 30 moedas de ouro. No entanto, neste evangelho, Judas não é o traidor, mas o melhor amigo de Jesus. Em certa ocasião, os discípulos disseram a Jesus, Mestre, por que você ri das nossas orações de ação de graça? Jesus então respondeu, porque vocês não fazem isso por sua própria vontade, mas porque acreditam que irão agradar a Deus. Neste momento, os apóstolos ficaram ofendidos com a bronca dada por Jesus e começaram a blasfemar contra ele em seus corações. O único que teria entendido as palavras de Jesus teria sido Judas Iscariotes. De acordo com o manuscrito, Jesus o chamou em particular e lhe disse, se afaste dos outros e eu lhe contarei os mistérios do reino. Você pode entendê-los, ou seja, os discípulos, mas vai sofrer por isso. Mas afinal, quais eram os segredos ou os mistérios? Agora vai ficar mais interessante. De acordo com o manuscrito, Jesus fala sobre um mundo superior habitado pelo verdadeiro Deus. Um espírito bom que nunca foi chamado de nenhum nome e que deu origem a uma linhagem de anjos de onde saiu o Criador da Terra. Ele seria adorado pelos judeus e citado no Antigo Testamento, porém seria um Deus inferior que aprisiona o espírito do homem. Disse ainda que para se salvar e encontrar o Deus bom, seria preciso encontrar a porção divina em seu interior a fim de se libertar deste mundo. Mas a coisa vai ficar mais séria ainda. No final, Jesus revela que Judas será superior a todos os homens, porque sacrificará o homem que me veste, ou seja, sacrificará Jesus. Mas vamos deixar ainda mais polêmico. Segundo o manuscrito, a missão de Judas era entregar Jesus para que morresse. Assim, o mestre ficaria livre do seu corpo, ou seja, ficaria livre do lugar que aprisionava seu espírito divino. Como Judas era o melhor amigo e obediente, imediatamente procurou os sacerdotes para denunciar o líder, e como sabemos, o identificou com um beijo. Mas tem algo mais curioso. O manuscrito diz que pelo serviço, Judas ganhou algum dinheiro, ou seja, não fala a quantidade, diferente da Bíblia, que fala que Judas ganhou 30 moedas de ouro. Mas vejam bem, havia 3 grupos de apoiadores de Jesus. Os ouvintes que ficavam mais distantes e não seguiam Jesus, mas eram simpáticos às suas pregações. Os segundos, que eram os discípulos, que seguiam o mestre, ouviam os discursos, faziam as pregações em seu nome, mas não tinham compromisso com Jesus. Desse grupo, ele escolheu 12 homens a quem chamou de apóstolos, que em grego significa mensageiro, se tornando o terceiro grupo. Segundo o doutor em religião João de Araújo, Jesus e os apóstolos tinham uma relação de profundo respeito e amizade, por isso, cada qual tinha seu papel definido. Bem, de acordo com a Bíblia, quem administrava o dinheiro recolhido durante as pregações era Judas. Ou seja, administrar o dinheiro sugere claramente que fosse alguém da extrema confiança de Jesus. Entretanto, essa ideia pode não ter existido e foi acrescentada apenas para reforçar o amor de Judas ao dinheiro.
De acordo com Gabriele Cornelli, doutor em ciência da religião da Universidade Metodista de São Paulo, a orientação oficial sempre foi clara: Judas era vilão e ponto final. Segundo ele, pouco se sabe sobre a vida de Judas, porque os evangelhos não tinham qualquer compromisso com a história. Eram apenas textos para orientar e passar os ensinamentos de Jesus. As verbas arrecadadas era para cobrir os custos das viagens, porque Jesus foi um líder itinerante, ou seja, ele não ficava parado em um só lugar. Bem, mas vamos aumentar ainda mais a polêmica. De acordo com o Evangelho de Judas, então o conhecimento secreto de Jesus dado ao suposto melhor amigo e não traidor foi que devemos nos desapegar do corpo físico e cuidar da parte espiritual para chegar próximo do Deus bom e não do Deus mau do Antigo Testamento. Como são várias versões e sabemos da polêmica do surgimento da Bíblia como conhecemos, mais complexo que isso são os manuscritos de Nag Hammadi. Esses manuscritos foram encontrados em 1945 e são muito mais polêmicos, porque trata, por exemplo, da relação de Jesus com Maria Madalena. Bem, mas isso é outro papo. Na minha opinião, está mais do que claro o porquê alguns evangelhos apócrifos, ou o que alguns chamam de textos, não entraram na Bíblia como conhecemos hoje. Basta fazermos um pequeno exercício mental. A vida de hoje, a nossa vida, se algo deste tipo fosse lido dentro de uma igreja, o que você acha que aconteceria? Bem, se o Evangelho de Judas é verdadeiro ou não, realmente cabe à sua interpretação. Como sempre, obrigado por ter assistido esse vídeo, deixe sua opinião nos comentários, não esqueça o like, um forte abraço e até mais.